na busca pelo novo 10 do Flamengo, o novo alvo preferido é um paraguaio e a gente vai trazer aqui o nome do jogador. Ainda nesse vídeo tem Hugo Souza brilhando no Campeonato Paulista e pode ser muito bom pro Flamengo, porque a gente sabe que tem time de olho e esse seria o momento ideal. Pode acontecer a venda do goleiro já nessa janela de meio de ano e pro Flamengo seria sensacional e eu explico nesse vídeo. Além disso, o Memphis Depay, que quase veio pro Flamengo, o prêmio dele pelo Campeonato Paulista é praticamente o valor inteiro do prêmio do Corinthians por ganhar o Campeonato Paulista. O Memphis vai raspar tudo e a gente vai trazer aqui os valores. No mínimo esquisito esse acordo aí entre o clube e o jogador. Tem também renovação polêmica no Flamengo sendo fechada, renovação que estava gerando aí alguns comentários. A gente vai trazer aqui quem é o jogador que tá renovando com o Flamengo. Tem Boto não garantindo a permanência de Felipe Luiz. Quando foi questionado, ele falou: precisam perguntar a ele. A gente vai trazer os detalhes aqui dessa entrevista de José Boto também. Jornalista da TNT Esportes, o Vitor Sérgio Rodrigues, garantindo que Jorge Jesus aceita vir para a seleção brasileira. Vamos ver, será que vai ter o Mister agora treinando a seleção? Ia ser sensacional, hein? E o Inter mantendo o calote com o Flamengo. Pagou o Cruzeiro e o Palmeiras as dívidas que tinham com eles e ainda não pagou o Flamengo. Calote continua e o Flamengo já tá indo à FIFA pra pedir punição ao Inter. Vamos ver no que dá isso tudo. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar sobre todos esses assuntos logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão e também hoje com o Corinthians ganhando o Paulista e tendo dois jogadores aí que foram ligados ao Flamengo recentemente. A gente vai falar um pouquinho sobre eles também. Antes de mais nada, lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, dá o like no vídeo, comenta, compartilha e não se esquece de me seguir nas outras redes no @LucãoVital no Instagram e no Twitter e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Vamos começar já falando do Flamengo, continuando a preparação para a estreia no Brasileiro contra o Inter nesse sábado às 9 da noite. Flamengo que tem o Gerson, que é dúvida ainda e é bem provável que não seja relacionado nessa primeira partida. De La Cruz não treinou na quinta-feira, com problema aí estomacal, uma dor de barriga, mas já tá tudo certo, volta a treinar normalmente nessa sexta. O Plata foi poupado na quinta por conta da carga que ele teve na data FIFA, jogou os 2 jogos praticamente completos. E a boa notícia é o retorno de Bruno Henrique ao time nesse sábado. Lembrando que o Danilo tem uma nova lesão constatada na coxa e tá fora da partida contra o Inter. Flamengo que joga às 9 da noite contra o Inter no Maracanã. Ingressos já sendo vendidos. Tendência de casa cheia para a estreia do Mengão no Brasileirão. E agora, vamos falar rapidinho aqui já sobre Flamengo que fez esse treino de quinta-feira aberto, pelo menos uma parte aberta para a imprensa, poder antes fazer aquela conversa com todo mundo. E o José Boto em um momento foi contestado, assim, foi perguntado, né, questionado sobre o Felipe Luiz na seleção. Ele deu a entender que acha que o Felipe Luiz não aceitaria, mas não garantiu a permanência do treinador. Ele falou o seguinte: vocês precisam perguntar a ele. Não falou, olha, ele vai ficar já conversando. Ele falou, até que conversaram, que acha que o Felipe Luiz nesse momento não aceitaria, mas que uma resposta definitiva só vindo do próprio Felipe Luiz. E aí terminou a fala dele falando isso. Vocês precisam perguntar para ele. Já trouxe para vocês que o Flamengo está antecipando o cronograma de renovação do Felipe Luiz para tentar garanti-lo no clube por mais tempo já desde agora, antes que uma proposta possa chegar. Então, existe
essa mobilização aí no Flamengo para fazer essa renovação pelo técnico. Então, vamos ver se o Flamengo vai conseguir garantir a permanência aí do Felipe Luiz por mais tempo, e espero que sim, porque ele tá muito bem no clube. Então, vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade, trago aqui pra vocês. E agora vamos falar aqui do Corinthians, que foi campeão paulista ontem e ganhou como prêmio de 5 milhões de reais, tá? Por que eu tô falando isso? O Memphis, que a gente sabe que tem aquele contrato absurdo, muito dinheiro, e aí depois o Corinthians não sabe porque que tá devendo a Deus e o mundo, porque que tá afundado em dívida. Inclusive pode impactar na questão do Hugo Souza, que eu vou trazer já já. O Grupo City está se aproximando para levar o Hugo Souza. Para o Flamengo pode ser sensacional pelos valores que estão envolvidos. Mas voltando aqui a falar sobre o Memphis, 5 milhões de prêmio para o Corinthians pelo vitória no Brasileirão. E o Memphis leva nada mais, nada menos do que 4,7 milhões. Sobra 300 mil pro Corinthians. É uma coisa absurda, é bizarro. É bizarro o quanto o Corinthians faz mal os seus contratos. Tudo bem que é muito provável que se não fizesse isso, não levasse o Memphis. Mas talvez seja melhor do que em algum momento via falência, né? Enfim. Agora vamos falar de Hugo Souza. De cara. Hugo Souza continua bem por lá. Fez a defesa do pênalti do Rafael Veiga na final do Paulistão. Tá numa fase boa, de novo. E a gente sabe que ele é muito inconstante, que tem jogo que ele agarra muito, tem jogo que ele dá uns moles, entrega a paçoca, como a gente já mostrou na eliminação do Corinthians na Libertadores, na pré-Libertadores. Nem chegou na fase de grupos, nem chegou no sorteio. Então, a gente sabe que é importantíssimo que o Hugo seja vendido numa dessas fases boas. E o Grupo City vem se aproximando do jogador, se aproximando do Corinthians, para chegar com uma proposta agora no meio do ano. Eles não garantem que, caso o Hugo seja comprado, ele vá jogar no Manchester City, mas eles querem já garantir a compra do jogador para tê-lo no grupo e aí realocar em um dos times. Pode ser até que ele termine jogando no Bahia, mas o Grupo City vem forte para ter o Hugo como um jogador do seu plantel do Grupo City. E essa atuação dele na final do Paulista faz com que as conversas devam acelerar, porque o Hugo vai valorizando. Pro Flamengo isso é ótimo, pro Corinthians é bom também, de certa forma, porque vai receber mais grana, mas o Grupo City vai intensificar as conversas para contratar o Hugo no meio do ano. Ah, mas não vai vender de jeito nenhum, porque o Corinthians... O Hugo é timão, é fiel. O Corinthians está afundado em dívidas. O Corinthians precisa de dinheiro desesperadamente. Se chegar uma proposta como é prometida do City, casa aí entre 15 e 20 milhões de euros, o Corinthians não segura o Hugo Souza. Falando, Hugo Souza não fica no Corinthians se chegar uma proposta desse nível que o City promete fazer. É certo. Não tem como não vender nesse estado que o Corinthians está financeiramente. É claro que a gente tem, às vezes, muitas surpresas vindo do Augusto Melo, né? Mas surpresas financeiras aí que a gente não sabe de onde tira, né? Enfim, vamos lá. Vamos continuar falando sobre esse caso, mas o fato é que o Flamengo tem 40% do Hugo. Se chega uma proposta aí de 20 milhões de euros, jogando pra cima, o Flamengo tem aí direito a 8 milhões de euros. Isso aí na cotação de hoje, que tá girando em torno de R$6, é muita grana. É muita grana, tá? 48 milhões de reais, se for converter. Então, a hora é essa
pro Corinthians vender bem, porque o Hugo é inconsistente, o valor dele em qualquer momento que ele tem aí de falha, de entregar a paçoca de novo, de tomar frango, como aconteceu no Libertadores, o preço dele cai, e aí o Corinthians leva muito menos dinheiro do que poderia, e consequentemente o Flamengo também. Por isso, é interessantíssimo pro Flamengo principalmente, que não tem diferença nenhuma de prejuízo técnico, porque o Hugo já não tá mais no clube. Interessantíssimo que o Hugo seja vendido já nessa janela. E o City, como eu trouxe, intensifica as conversas e deve fazer uma proposta já no meio do ano para levar o goleiro. Mas lembrando que tem outros clubes de olho. Essa janela do meio do ano é a mais forte da Europa. Então, existe uma grande chance do Hugo Souza ser vendido, e para o Flamengo é interessantíssimo que ele esteja numa boa fase nesse momento agora, nesses meses que se aproximam da janela de meio de ano europeia. E agora vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de Internacional, ainda com um calote para cima do Flamengo. Inter que pagou algumas dívidas, mas não a do Flamengo. Pagou dívida com o Cruzeiro, pagou dívida com o Palmeiras, mas mantém o calote no Flamengo. E é arriscado, porque o Flamengo já tá indo à FIFA cobrar os clubes de Portugal e incluiu o nome do Inter entre os clubes que ele quer que a FIFA puna enquanto não pagar. Inter já tá na iminência de tomar um transfer ban por conta da dívida de mais de 20 milhões de reais pelo Thiago Maia, totalizando aí 4 milhões de euros. Inter já atrasou quase 1 milhão de euros dessa dívida total, e isso, com esse atraso, implica no Flamengo poder exigir lá na FIFA o pagamento integral da dívida. Apesar disso estar negociado para pagamento até 2026, início de 27, o Flamengo pode exigir o pagamento integral, já que o Inter não está honrando com o pagamento das parcelas. Então, vamos ver no que vai dar isso aí também, mas se eu fosse o Inter, eu priorizaria o Flamengo, porque a FIFA já tá metida nisso aí e já pode vir uma punição pro Inter. E agora tem a Arrascaeta fazendo pedido ao Flamengo, mas o Flamengo não atende e não vai renovar com o meia, pelo menos nesse momento. Arrascaeta, que foi cortado da seleção uruguaia devido a uma lesão no adutor da coxa direita. Deixa eu voltar aqui, que eu perdi. Coxa direita, vê suas negociações com o Flamengo ganharem destaque nesse momento. Embora seu contrato ainda tenha validade até 2026, o empresário do jogador, Daniel Fonseca, busca um aumento salarial significativo e a extensão do vínculo por mais 4 anos, com possibilidade de renovar por mais um, dependendo do seu desempenho. No entanto, essas exigências não são bem vistas pela diretoria do Flamengo nesse momento. O Flamengo, por sua vez, prefere adotar uma postura mais cautelosa. A diretoria entende que nesse momento não é o ideal para fazer uma renovação tão ampla e cara, principalmente com o clube focado em outras prioridades que são agora de Varela e de Gerson. E a gente vai trazer aqui uma informação do Gerson, que tá avançando na renovação e tem os detalhes aqui. Inclusive o Marcão, pai dele, que tava travando, tava gerando aquele problema todo, baixou a bolinha e agora parece que o negócio vai andar. Vamos falar disso já. E tem aqui agora uma declaração de Vitor Sérgio Rodrigues, lá da TNT Esportes, falando um bastidor aí, uma informação sobre Jorge Jesus na seleção brasileira. E a gente vai ler aqui o trechinho dele. Segundo informação do Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Esportes, Jorge Jesus aceitaria ser o novo técnico da seleção brasileira caso seja chamado para assumir o cargo após a realização do Mundial de Clubes desse ano. Se chamar o Jorge Jesus, ele vem para o Mundial. Eu e Monique Danello fizemos uma apuração recentemente. Isso é uma informação. Se chamar pós-mundial, o Jorge Jesus vem, cravou Vitor Sérgio Rodrigues durante o programa Prorrogação da TNT Esportes. Então, além disso, saindo mais no finzinho do dia aí dessa quinta-feira, inclusive pela ESPN, já dizendo que para a CBF o Jorge Jesus já é o plano A. Talvez por conta dessa maior
possibilidade de contratação, estão colocando o Ancelotti de lado e indo para cima do Jorge Jesus. Então, existe grande chance do Jorge Jesus ser contratado pela seleção brasileira. Resta saber se vai ser uma chegada imediata ou se só depois do Mundial de Clubes. Ele que treina o Al Hilal por lá, o antigo time do Neymar. E agora tem renovação de Gerson com o Flamengo. Está por detalhes. Clubes ficaram perto de acordo pela renovação. As partes se reuniram nessa quarta-feira, ajustaram os termos da proposta para valorização do meia, que afirma tudo se encaminhando para dar certo. E Marcão minimizou apelido que recebeu de BAP, porque o BAP falou de o atleta Marcão não gostou do contrato, o primeiro, né? Mas agora o Marcão já deu uma entrevista mais tranquila, a gente vai ler aqui. O Flamengo se reuniu com o staff de Gerson, as partes ficaram perto de acordo. A diretoria rubro-negra havia feito 2 propostas, sendo que a primeira foi recusada pelo jogador. Os termos da segunda foram ajustados e em reunião entre José Boto e os 2 agentes de Gerson, Marcão, que também é pai do jogador, e Carlos Leite. As conversas estão bem encaminhadas, já saiu muita coisa na imprensa e eu não gosto muito de falar, de ficar arrumando confusão. Meu negócio é resolver e ser bom para os 2 lados. Teve a proposta de renovação, se eu não me engano, 1 ou 2 dias antes da final contra o Fluminense. E logo em seguida eu viajei, fui para a seleção. Sou o Gerson falando. Vamos retomar as conversas agora e tá tudo se encaminhando para dar certo. E se Deus quiser, assinar o papel, disse Gerson, durante o evento que premiou os melhores do Carioca nessa quinta-feira. Tanto o Flamengo quanto o Gerson cederam para chegarem a um entendimento. O clube reajustou os valores, apesar de não ter chegado ao que o jogador havia pedido, e também o pagamento das luvas, com prazo de quitação mais breve. O acordo fará o capitão do jogador com um contrato mais longo até 2030. Ele não terá o maior salário do elenco, mas receberá um aumento satisfatório. A valorização tem o aval do técnico Felipe Luiz. Marcão também foi perguntado sobre a frase irônica usada pelo presidente do Flamengo sobre ele. Em reunião no Conselho Deliberativo na semana passada, o BAP usou de ironia ao citar o pai e empresário do jogador como um dos empecilhos para o acordo. O agente brincou com isso. O presidente é um bom homem, é tranquilão. Se ele me deu esse apelido, eu vou receber. O BAP tá caindo sendo mais inteligente, mais esperto até, de que não faz sentido bater de frente, e ele tem todo o direito de não achar a proposta boa, tá? Tem todo o direito de negociar, de conversar com o Flamengo, exigir melhorias, de pedir melhorias no contrato do filho e do cliente dele, né? Que ele é agente do jogador, mas a forma com que ele vinha conduzindo, o tom das entrevistas que ele dava pra mídia, falando do que ele gostava, o que ele não gostava no contrato, não é o ideal. Isso é muito antiprofissional, muito provavelmente, não digo nem o Gerson, mas o próprio Carlos Leite, que é um empresário grande no futebol brasileiro, deve ter chamado o Marcão. Marcão, vem cá. A gente consegue tudo que a gente quer, indo na pessoa certa, falando da forma certa, e provavelmente foi isso que aconteceu. Chegaram a um denominador comum, tratando o caso da forma que tem que ser tratada. Então, ótimo que tudo tá dando certo, porque o Gerson é primordial pro Flamengo e que bom que tá renovando. E agora vamos falar do Flamengo nessa busca aí por um novo 10 para brigar pela posição com o Arrascaeta. E aí muito se falou ontem, o Júlio Miguel Neto até trouxe que o Flamengo tá se empenhando em trazer o Andreas Pereira, mas a informação de bastidor do treino de ontem da Gávea é que Andreas Pereira tem valores muito altos e não é o perfil exato de 10 que o Flamengo busca no momento. O Flamengo quer um cara que seja mais 10 ou atacante, um cara com muito mais características ofensivas do que aquele 10 ou 8. É muito mais um 10 ou 7 ou 11 do que um 10 ou 8. Entendeu? Porque o Flamengo tem esses caras que são 10 ou 8. Tem o De La Cruz, tinha o Alcaraz. E o Andreas Pereira é mais um desses caras que fazem o segundo volante e também fazem o meia. O Flamengo quer o cara armador,
muito mais ofensivo, que faça o meia, mas também possa fazer um ponto, um segundo atacante, o cara mais ofensivo, justamente com as características do Arrascaeta. Por isso e por questão de valores, o Andreas Pereira não é uma das prioridades no momento. Um cara que surge como prioridade, isso outra informação aí dos bastidores de lá, é Enciso, paraguaio da seleção paraguaia. Jogou de titular, inclusive, vem jogando como titular da seleção paraguaia, que é do Brighton da Inglaterra, está emprestado ao Ipswich Town, também da Premier League, clube que fica muito mais até na segunda divisão, mas atualmente é da Premier League da Inglaterra. Ele que é um meia armador de 21 anos, 1,73 m, é bem rápido e habilidoso. Nessa temporada ele tem 17 jogos e só uma assistência, nenhum gol. Mas você vendo o cara no campo, você vê que ele é bom jogador, muito habilidoso e jovem. Lembra do que eu falei no vídeo de ontem. José Boto prioriza jogadores jovens. Agora tem um porém. Fui jogar para pegar esse perfil dele lá no Transfer Market e o valor de mercado dele avaliado hoje é em 22 milhões de euros. E aí, meu amigo, não sei se vale isso tudo. Se o Flamengo tiver que pagar um valor próximo a 22 milhões de euros, acho que não vale tanto a pena assim. Muita grana. O Flamengo conseguiria melhorar tanto essa posição como outras com esse valor. Mais de um jogador, inclusive. Mas não tem ainda informações de quanto o Brighton tá pedindo pelo jogador, mas a tendência é que hoje ele é o alvo principal. Agora, gastar essa grana toda no Enciso talvez não seja a melhor opção. Porque o Flamengo vai estar fazendo a mesma coisa que fez com o Alcaraz. Tirar um cara da liga que cobra mais caro, que é a Premier League, um jovem que a gente não tem certeza se vai se adaptar à Liga Brasileira. O que eu espero? Espero sim que o Flamengo chegue a um acordo com o Enciso, mas que consiga valores melhores, ou talvez até um empréstimo com opção de compra. E aí sim, que aí é o tal do test drive que a gente fala sempre aqui, que é pegar um empréstimo, fechar um valor para compra se o Flamengo quiser, opção de compra e não obrigação. E aí vai ter a possibilidade de testar o jogador, ver se ele vai se adaptar aqui no futebol brasileiro ou não. Então, esse é o nome da vez no Flamengo para camisa 10, Enciso, do Ipswich Town da Inglaterra. Comenta aí o que você achou desse nome, o que você achou dos outros assuntos que a gente abordou aqui hoje. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e dar o like, comentar, compartilhar, me seguir nas outras redes, tudo que a gente pede sempre e que é de graça, me ajuda muito a incentivar a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês e também ajuda a divulgar todas as notícias do Mengão para cada vez mais gente. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.